Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do quadrinho italiano As Coisas Simples, mas não é um quadrinho italiano Bonelli, conforme vocês estão vendo pela capa e pelo título da publicação. Essa edição ela foi publicada lá na Itália pela editora Feltrinelli e chega ao Brasil pela Script Editora. Material que tem um bom acabamento gráfico, saiu nesse formato livro, ou seja, um pouco menor do que o formato americano, conta com capa cartonada, tem aqui orelhinhas, esta aqui é a guarda, o papel é o offset de boa gramatura, edição com 128 páginas coloridas, ao preço de R$ 89,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Obra que é escrita por Maximiliano Di Giovanni e arte de Andrea Accardi. Eles sim já trabalharam para a editora Bonelli. Nós temos aqui, galera, uma obra que vai tocar mais uma vez em um tema atual, que é a questão de um casal de homossexuais que gostaria de adotar uma criança. Antes de eu entrar mais na sinopse e comentar essa publicação, eu até falei, num vídeo que a gente fez do quadro Central Resenhas, que é aquela live que eu faço junto dos apoiadores, onde selecionamos vários quadrinhos para resenhar. E a publicação que eu separei foi Gerações da Poseidon, que também trata da questão LGBTQI+. E lá eu comento que eu tô vendo um pouquinho de saturamento, em relação a esse tipo de abordagem. Não que não seja importante esse tipo de conteúdo, que não traga uma reflexão, um certo aprendizado. A questão é que você está vendo sempre publicações com mais do mesmo. Eu sei que muita gente já não aguenta mais ler, por exemplo, histórias de super-heróis, já deu. Outras que já não conseguem mais ler shonens, aqueles mangás de lutinha e tudo mais. E eu, que particularmente leio muitas e muitas coisas, para me chamar a atenção em relação a esta temática, tem que trazer algo mais interessante, algo que realmente me envolva com a história. Tem tantas publicações abordando essa temática e que são até mesmo muito expositivas, clichês e tudo mais, que para mim assim já ficou bem saturado. Felizmente não é o caso de Gerações, que saiu pela editora Poseidon, eu dei uma nota altíssima para a publicação, como também felizmente não é o caso das Coisas Simples, esta publicação aqui que também é um quadrinho italiano assim como Gerações. Aqui a abordagem que vai tratar da adoção de crianças por casais homoafetivos, particularmente eu não li muito em quadrinhos, então achei que traz realmente uma questão um pouco mais diferente aí para poder trazer mais informações para o leitor e contar também uma história realmente comovente. Nós não estamos falando aqui de uma publicação panfletária e nem nada nesse sentido, tanto que você vai olhar, aqui lendo a publicação, vozes discordantes, a esta ideia do casal, que é representada pelo Henrico e pelo Mateu, que gostariam, de ter uma família maior com a adoção de um filho. Então nós vamos ter algumas questões que fazem parte do dia a dia de pessoas homossexuais, que é a questão do trato com a família, as brigas, a não aceitação, os amigos que acabam se formando, e se compadecendo em relação a esta situação, mas ainda que tragam essas questões que a gente já conhece, já leu em diversas histórias ou assistiu filmes e tudo mais, nós temos esse fator, da questão da adoção, de crianças por casais homossexuais, o que é visto por uma parte da sociedade como algo praticamente aberrante, não é mesmo? Aqui a história é ambientada lá nos Estados Unidos e o casal, depois de já um tempo juntos, com uma estabilidade, eles resolvem, que gostariam de ter um filho. E para isso eles vão contratar lá na Califórnia uma barriga de aluguel. Ela que vai fazer toda a gestação e vai doar essa criança, para esse casal, o Henrico e o Mateu. Então nós vamos ter uma história que vai mostrar, esse trâmite aí, um pouco burocrático, as vozes discordantes, como eu mencionei, inclusive de pessoas muito próximas que sabem que trata-se de um casal homossexual, não ligam para isso, tem zero preconceito por esse aspecto, mas quando se trata ali, da questão da barriga de aluguel,
já começam assim surgir, dizendo que é um absurdo. Tem um lado talvez mais do feminismo, olhando, né, essa questão da mulher ali engravidando para simplesmente agradar dois homens, né? Então você mostra a tensão, né, desse casal com amigos próximos, que eles achavam que teriam todo o apoio, que eles realmente iam ficar felizes com a notícia, né, de que eles resolveram ter um filho, né, ainda que seja por esse método da barriga de aluguel. Porém, na nossa vida, mesmo a gente criando aqueles planos, os projetos futuros, alguns empecilhos e infelizes surpresas acabam aparecendo no nosso caminho. E é isso que vai acontecer dentro desta publicação. Nós vamos ter aqui um trabalho artístico muito bom, que tem uma colorização também bem aplicada, trazendo cores quentes, mas não tão fortes, o que dá uma certa leveza. Aí em alguns momentos as cores ficam um pouco mais frias, conforme inclusive o humor dos personagens. Um trabalho artístico realmente muito bacana, irrepreensível por esse aspecto, mas eu apontaria 2 pontos negativos dentro desta história. O primeiro deles é que nós temos muitos flashbacks. A história ela é estruturada de uma forma que ela vai e volta no tempo. No entanto, na minha opinião, para se criar essa estrutura narrativa de vai e volta no tempo, visando eventualmente trazer uma surpresa, um choque para o leitor, ela tem que realmente ser necessária. E no caso dessa publicação, As Coisas Simples, eu não achei tão necessário assim. Não compromete a história, mas em alguns momentos você fica até um pouco confuso, tem que voltar, olhar a data certinho ali para se inteirar, né, no momento em que a história está sendo contada dentro da vida do casal Henrico e Mateu. Outro aspecto que me incomodou um pouco na obra, mas aí tem um caráter mais subjetivo, é que o que seria talvez a questão primordial da obra, a relação de um casal homossexual que resolve adotar uma criança, ele fica, de uma certa forma, em um momento da história, quando existem aquelas intercorrências, aqueles percalços, num segundo plano, sabe? Não é feito uma abordagem, né, que seria em relação à convivência do casal com essa criança, como seria essa recepção diante de vizinhos, de desconhecidos, da própria família, dos amigos. Então, eu acho que perdeu-se, né, uma oportunidade de ser um pouco mais detalhado, né, nessa questão aí, né, da convivência da criança com esse casal. Mas isso também não compromete a história nem um pouco. Justamente por isso que eu dou a nota 8,5 para As Coisas Simples. Um quadrinho realmente bem bacana, que trata, né, de uma temática que está muito em voga hoje em dia, muito importante, inclusive. As pessoas que são contra, particularmente, eu acho que poderiam rever, né, esse conceito, pelo menos na minha visão de mundo, visto que existem crianças, muitas delas, na verdade, em orfanatos, desamparadas, e não funciona da seguinte forma: você chega, escolhe a criança e leva para casa. Não, você tem todo, né, um processo ali, um procedimento para fazer a adoção. Existem psicólogos, assistentes sociais que vão estar dando suporte para essas famílias, observando se realmente a criança ela está num ambiente saudável, se essa criança está sendo bem tratada, se existe realmente um interesse por parte desse casal. As coisas não são feitas nas coxas, não são simplesmente jogadas na mão de qualquer pessoa que chega ali. E isso vale tanto para casais héteros como para casais homossexuais. Então é muito importante que essas crianças elas sejam amadas, que elas sejam acolhidas. Vocês preferem que elas fiquem abandonadas ali, né, em orfanatos, em locais que eventualmente elas não vão obter um total carinho, um amor paternal, maternal? Então eu vejo com bons olhos a adoção de crianças por casais
casais homossexuais, porque eles não vão ter benefícios e nem nada nesse sentido, vão passar por todo o trâmite que é exigido legalmente. Não sei como funciona lá nos Estados Unidos, mas no Brasil é assim. Então eu acho que toca realmente numa temática que, ainda que seja polêmica para algumas pessoas, traz aí uma certa reflexão. Então fica a dica desse quadrinho para vocês, realmente uma obra que vai trazer, né, esse ponto, ainda que talvez não explorado a exaustão da forma que eu esperava, ele traz algo realmente bem interessante para o leitor. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!